Olá pessoal, então comprometido a aula de hoje, o vídeo, né, sobre produto vetorial que nós estávamos falando, então fiquei de mandar para vocês as soluções de alguns exercícios para complementar a nossa última aula. O primeiro exercício, então, ele pede para a gente determinar um vetor V que seja ortogonal ao eixo dos y e que satisfaça a seguinte relação. Dados os vetores u1 e u2, esse vetor V que a gente procura tem que satisfazer a relação U1 ser igual ao produto vetorial entre V e o 2, ok? U1 é o vetor 1, 1 e menos 1, e o 2, 2 menos 1 e 1. Okay? Então, como que a gente faz para resolver esse exercício? Então, a princípio, o nosso vetor V, a gente não sabe quem é, eu posso dizer que ele tem, digamos, coordenadas x, y e z, ok? Entretanto, ele é ortogonal ao eixo dos y, ok? Então, recorde lá que o eixo y ele é gerado, né, pelo vetor que tem coordenadas 0, 1, 0. Nosso vetorzinho famoso j, ok? Então, para que V seja ortogonal ao eixo y, é preciso que justamente a sua, lembra lá, abscissa, ordenada e cota, sua ordenada seja nula. Então, o nosso V, ele vai ter coordenadas do tipo x, 0 e z. Okay? Então, a gente já filtrou aonde encontrar esse vetor V. Agora, falta, claro, determinar quem é x e quem é z. E a gente consegue isso através dessas relações dadas aqui, né? Nós sabemos que o 1 satisfaz a relação, ele é o produto vetorial entre V e o 2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar, então, o que é o produto vetorial V, o 2, ok? Então, recorde lá o determinante, I, J, K. As coordenadas, então, na ordem de V, x, 0, z. O 2, 2, menos 1 e 1. Ok? Então, para economizar espaço aqui, recorde determinante ordem 3, você repete as duas primeiras colunas. Então, I, x, 2, J, 0 e menos 1. Ok? E agora, simplesmente, a gente multiplica. Vou pegar o amarelo aqui, por exemplo. Então, vou fazer I vezes 0 vezes 1, dá o vetor nulo, ok? Multiplicou por 0 é o vetor nulo. Vou deixar 0 só, tá? J vezes Z vezes 2. Então, a gente fica com 2Z vetorzinho J. K vezes X vezes menos 1. Então, fica menos X vetor K. Menos, né? Então, 2 vezes 0 vezes K. Então, dá o vetor nulo. Vou só escrever 0. Então, tanto faz ser mais ou menos 0, não importa. Menos 1 vezes Z vezes I. Então, dá menos ZI. Né? Trocando o sinal. ZI. E, por fim, 1 vezes x vezes j. Então, xj, trocando o sinal, menos xj. Aí, vamos organizar isso. Com o vetorzinho i, só aparece o z. Então, a primeira coordenada do nosso vetor aqui é z. Então, o i já foi, vou até grifar de branco. J, aparece 2z somando e menos x. Então, 2z menos x. Com o vetorzinho k, aparece só o menos x. Okay? Então, esse é V vetorial 2. Mas isto precisa ser igual, vamos lembrar lá, a 1, 1, né? O vetor 1. O vetor 1 tem coordenadas 1, 1, menos 1. Então, agora a gente só recorre à igualdade entre vetores, certo? Então, recorde, eu vou riscar de verde aqui. Ó. 1 tem que ser igual a z, então z é 1. Menos x é igual a menos 1. Então, x é 1. Recorde que, observe, na verdade, que 2 vezes z, 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. As continhas batem aqui, né? Okay, então, tá ok. Portanto, o vetor V que a gente procura tinha coordenada x, 0, z, né? Então, x, 0, z. O vetor 1, 0, 1
é o vetor que satisfaz a pergunta apresentada, né? Vamos agora à nossa próxima questão. Então, o nosso próximo exercício é, dados os vetores u e v, então u com coordenadas 1, menos 1 e menos 4, o v com 3, 2 e menos 2, determinar, item A, um vetor ortogonal a u e v, item B, um vetor ortogonal a u e v que seja unitário, item C, um vetor ortogonal a u e v que possua módulo 4, e por fim, o item D, um vetor ortogonal a u e v com cota igual a 7. Ok? Então, vamos resolver essa questão usando novamente o produto vetorial da seguinte maneira. A gente estudou, né, que se u e v são vetores dados, o produto vetorial u e v é ortogonal simultaneamente a u e ortogonal a v. Okay? Reciprocamente, poderia ser v vetorial u ou ortogonal a u e também a v. Okay? Então, essa é uma das respostas. Ele pede para determinar um vetor, não é o único, tá bom? Então, sua resposta também poderia ser para o item A, achar v vetorial u, porque também seria, ok? E aí isso é simples, é só a gente lembrar que v vetorial u também serve como resposta, ele é o sinal trocado, né? Ele é o oposto de u vetorial v, ok? Então, mas a resposta que eu vou apresentar para o item A, então, é u vetorial v, ok? Então, recorde então que o vetor u tem coordenadas 1, menos 1 e menos 4, ok? Então, quando a gente for escrever o vetor u vetorial v, né, para nossa resposta, nós temos I, J, K. U, então, tem coordenadas 1, menos 1 e menos 4. V tem coordenadas 3, 2 e menos 2. Okay? Então, agora é só a gente fazer o produto. Aqui a gente pode, então, para calcular esse determinante, usar aquela regra que a gente repete as duas primeiras colunas e fazer, como eu fiz, por exemplo, no exercício 1. Eu vou apresentar aqui para vocês uma maneira que é mais simples e rápida a gente lembrar, que é aquela regra escrita de uma maneira diferente. Eu vou multiplicar, então, I vezes menos 1 vezes menos 2, então 2I. Ok? J, eu vou pegar de outra cor. Então, J, digamos amanhã, J vezes menos 4, a gente pegou 2, certo? Pega um aqui de baixo, 3. Então, menos 12J. K, então, vermelho. K eu peguei 1 só, né? Então, vou pegar os dois aqui, ó. K vezes 1 vezes 2, então 2K. Agora a gente tem que fazer os que invertem o sinal. Vou começar com o azul aqui. Então, 3 vezes menos 1 vezes K. Então, menos 3K. Trocando o sinal, 3K. Verde, ainda tem outra cor. Então, 2 vezes menos 4, a gente pegou 2, certo? Pega um aqui de cima. 2 vezes menos 4, menos 8. Menos 8i, mais 8i invertendo o sinal. E, por fim, então, vamos pegar uma outra cor aqui que a gente não usou. Por exemplo, opa, não apareceu as cores. Por exemplo, rosa, lilás. Pegamos o menos 2, que é o último daqui. Pegamos 2 aqui de cima. Menos 2 vezes 1 vezes J, menos 2J. Trocando o sinal, 2J. Isso é equivalente, tá bom, a repetir as duas primeiras colunas. Se você não gostou desse aqui, só repetir as duas colunas e repetir, por exemplo, as contas feitas no primeiro exercício, tá? Então, 2i mais 8i, 10i. Então, coordenadas 10. Menos 12J mais 2J. Então, menos 10. 2K mais 3K, 5. Então, para o item A, o vetor procurado é o vetor que tem a coordenada, digamos, vou chamar de W, né? Nosso U vetorial V, tem coordenadas 10, menos 10 e 5. Ele é ortogonal a U e é ortogonal a V, ok? Eu recomendo vocês verificarem, né, essa continha, ou seja, calcular, por exemplo, o produto interno, o produto vetorial, perdão, entre W e WV e verificar que realmente dá zero, né, que é a maneira que a gente tem para verificar se eles são ortogonais. Vocês vão ver que a continha bate lá, tá bom? Então isso fica como a parte complementar do exercício.
O item B, o que o exercício pede? Ele quer um vetor, né, vamos voltar aqui a pergunta, um vetor ortogonal a U e V que seja unitário. O item A, então, ele vem de propósito. A gente já achou um vetor que é ortogonal a U e V, deixei como exercício para vocês verificarem isso, tá? Mas, então, se a gente quer que ele seja unitário, então, digamos, eu vou chamar de W1. Okay? Quem vai ser o meu vetor W1, que é o vetor que é ortogonal, a pergunta é quem é W1, que é ortogonal a U e ortogonal a V, e ser unitário significa que o módulo dele é 1, né? Então a pergunta é quem é esse W1, certo? Pelo item A a gente tem uma pista boa, nós achamos quem é o W, certo? O W, que é ortogonal ao U e V, que era o trabalho mais difícil, a gente achou. Então, recorde que quando você quer um vetor unitário, a partir de um vetor, o que você faz? Você pega ele e divide pelo seu módulo, ok? Esse vetor é unitário e atende essas condições dadas, ok? Então, tudo que a gente precisa fazer aqui é achar quem é o módulo, né, de W, perdão. Então, o módulo de W é a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas coordenadas. Então, 10 ao quadrado mais menos 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado, raiz disso. Então, 100, 225, raiz de 225 é 15. Então, o vetor procurado ele vai ter coordenadas 1 sobre 15, né? 1 sobre o módulo, vezes 10 menos 10 e 5. Então, 10 por 15 a gente pode simplificar por 5, 2 terços. Aqui fica menos 2 terços. E 5 por 15, 1 terço. Então, este é um vetor que é unitário. Então, verifiquem que o módulo do vetor W1 dá 1. A gente já normalizou aqui, né? Dividiu pelo módulo. Vai dar de fato 1, mas é bom para vocês que estão aprendendo a verificar. Fazer essa continha na mão mesmo, tá bom? Então, vai calcular igual eu fiz aqui, a raiz quadrada de 2 terços ao quadrado, mais menos 2 terços ao quadrado, mais 1 terço ao quadrado, e verificar que essa soma dá 1. A raiz de 1 é 1, portanto, fechou. E ele, de fato, é também ortogonal a um U e V, tá bom? Ele é ortogonal a U e V, por quê? Porque W pelo item A é ortogonal, e a gente pegou, então, um múltiplo dele, ele vai continuar sendo ortogonal. Okay? Então, respondido o item B. O item C, ele quer que o vetor tenha módulo 4. Então, o item C, a gente, digamos que é um W2, ok? Tal que, a pergunta é quem é W2, né? Tal que W2 tenha módulo 4 e W2 seja ortogonal a U e ortogonal a V. Okay? Então, como que a gente vai achar esse W2? Ora, é simples. Pelo item A, a gente achou um ortogonal. O item B, a gente achou um unitário. Se eu quero achar um que tem módulo 4, simplesmente o que eu preciso fazer é multiplicar por 4. Né? Multiplicar por 4 quem? O W1 dado. Então, o nosso W2 ele vai ser 4 vezes W1. W1 pelo item B tem módulo 1, tá bom? Eu falei para vocês verificarem, mas observei, né? A propriedade de módulo que a gente estudou. E é ortogonal. Então, esse é um múltiplo de um vetor ortogonal, a U e a V. Então, é ortogonal a U e V. E tem módulo 4. Quem vai ser o vetor dado, procurado? Então, é 4 vezes... Vou fazer aqui passo a passo. Então, 4 vezes o vetor 2 terços, menos 2 terços e 1 terço. Ok? Então, é o vetor 8 terços, menos 8 terços e 4 terços. Prontinho, também bem simples, né? A chave da questão era resolver o item A, tá bom? Para a gente poder encerrar esse exercício e passar para o próximo, a gente observa o seguinte. O item D, ele quer um quê? Ele quer um W3, digamos, que seja ortogonal a 1 e V e tenha cota 7. Okay? O que é cota 7? Vamos recordar. Se você pegar um vetor V, ele tem x, y e z em suas coordenadas. A gente chama, então, abscissa é o x, ordenada é o y e cota é o z, a terceira coordenada dele. Okay? Então, ele quer que a cota desse W3 seja... Então, eu não sei quem é nem abscissa nem ordenada, mas a cota seja 7. E ele tem que ser ortogonal a U e ortogonal a V. Então, pelas nossas pistas, tem que ser alguém que apareceu aí atrás, né? E a gente vai ter que manipular isso. Vamos, antes de resolver esse exercício, eu vou, digamos, vou chamar por O conjunto dos vetores que são ortogonais a U e V, ok? Então,
o que a gente aprendeu é o seguinte: se eu pegar U e V, U vetorial V é ortogonal a ele. Se eu multiplicar por qualquer número alfa, digamos, onde esse alfa é um número real, é um escalar, esse aqui então é o conjunto de todos os vetores que são ortogonais a U e V, ok? Mais simples que isso, então agora assim, a gente vai pegar U ortogonal V, vai achar alfa vezes ele, ou seja, os múltiplos dele. Então, recorde, quem que é U vetorial V? Era o vetor que tinha coordenadas 10, menos 10 e 5, ok? Então, alfa vezes esse é 10 alfa, menos 10 alfa e 5 alfa, onde alfa é um número real. Então, esse é o conjunto de todos os vetores que são ortogonais a U e V, ok? Observe que ele não falou que tinha que ser unitário nem nada. Se fosse unitário, então você ia pegar baseado no item B, né, que a gente ia dividir pelo módulo, mas aqui a gente tem todos que são ortogonais. Se a gente quer que a cota seja 7, então nós queremos que 5 alfa seja 7, né? Porque então a gente está procurando um W3, como eu falei, nós não sabemos quem é abscissa, nem ordenada, mas a gente quer que a cota seja 7. E como ele vai ter que, na verdade, pertencer ao conjunto O dos vetores ortogonais, a U e V, então ele vai ter que ser um múltiplo de 10 alfa, menos 10 alfa, escreve bonitinho, e 5 alfa, ok? Então, para que a cota seja 7, eu vou grifar de amarelo aqui. 5 alfa precisa ser 7, né? Então, se 5 alfa é 7, o alfa é quanto? Passo 5 dividindo, 7 quintos. Portanto, a gente achou, então, inclusive, quem é o resto, né? Quem é abscissa ordenada, que está dada. Quem vai ser o nosso vetor W3? Ele, então, 10 alfa. Então, 10 vezes 7 quintos, menos 10 vezes 7 quintos, e 5 vezes 7 quintos. Então, W3 vai ser quem? 10 por 5 é 2, né? Vezes 7, 14. 10 por 5, 2. Menos 2 vezes 7, menos 14. 5 por 5 é 1, 7. Então, o vetor procurado ele tem que ter coordenadas 14, menos 14 e 7. Ok? Então, fechando dessa forma o exercício 2. Vamos agora ao nosso exercício número 3. Bom, nosso terceiro e último exercício desse vídeo de hoje, ele, então, nos dá um ponto P com coordenadas 5, 1 e 2, dois outros pontos A e B, ok? A tem coordenadas 3, 1, 3, B tem coordenadas 4, menos 1 e 1. Manda a gente chamar de R a reta que passa por A e B e pede, então, para a gente determinar a distância de P até R, ok? Então, a nossa ideia é de que maneira, então, usar produto vetorial para resolver esse problema, tá bom? Observa o seguinte. Fazer um desenho, né, em geometria ajuda muito. Vou pegar, digamos, uma retinha A e B, uma retinha que passa por A e B, tá bom? Não estou me preocupando com plano nem nada, então vamos imaginar que A e B estarão aqui. Então, vou fazer a primeira reta, que ajuda até para a gente poder responder. Então, aqui está a reta que a gente está procurando. Digamos que o A esteja aqui e que o B esteja aqui. Então, a gente tem a reta que passa por A e B, essa reta é única. E o ponto P, digamos que ele esteja aqui em cima, ó. Então, o ponto P está aqui em cima. Ele quer, então, que a gente determine a distância de P até R, ok? Observe que tem várias maneiras de a gente medir distância, né? Por exemplo, eu posso pensar assim, eu vou apagar depois, mas eu vou pôr só para ilustrar. Eu poderia pensar P vindo para cá, assim, assado. Mas a menor distância possível que tem é a projeção ortogonal, ou seja, a distância que é perpendicular, né? Que forma um ângulo de 90 graus. Então, quando a gente está falando de distância, a gente está falando dessa que forma um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, o objetivo é de que maneira a gente pode achar essa distância dada. Então, eu vou deixar de azul, vou pegar a retinha aqui, vou pedir nela o ângulo de 90 graus. É só um pouquinho chatinho fazer isso, mas é rápido. Então, o ângulo de 90 graus. E a gente quer, de alguma maneira, então, achar essa distância, que eu vou chamar de D,
do ponto P até R. Okay? Então, está aqui. Essa é a distância procurada. Ok? Então, digamos D. Lembrando que o ângulo é de 90 graus aqui, tá bom? Então, o nosso exercício é achar a distância, né, que eu chamei D. Normalmente a gente simboliza assim, a gente vai aprender depois uma fórmula para achar a distância de um ponto até a reta, tá bom? Mas distância do ponto P até a reta R. E aí, mais para frente a gente aprende uma forma, agora a gente vai nem falar de forma para isso, a gente vai usar produto vetorial. E de que maneira eu vou usar o produto vetorial? A gente recorda o seguinte, que quando a gente estudou então o produto vetorial, a gente viu que o produto vetorial entre dois vetores, U e V, digamos, ele corresponde à área do paralelogramo formado, né, pelos os vetores U e V. Então, de alguma maneira, eu vou aparecer um paralelogramo aqui. Eu tenho o nosso ponto P. Então, 1, 2, 3, 4. Então, digamos aqui, para ficar proporcional, digamos, vou marcar o ponto P'. E aí, então, eu vou considerar o vetor AB e o vetor AP, né? Eu vou formar, então, um paralelogramo entre os vetores AB e AP, ok? Digamos, para facilitar, então, digamos, eu vou chamar AB, por exemplo, o vetor AB de U e o vetor AP de V. Então, a gente vai formar o paralelogramo determinado pelos vetores U e V, ok? Vou pontilhar ele aqui, ok? Eu vou aproveitar o AB, vou deixar de amarelo, senão vai poluir muito a imagem. Tá aproximado, dá para enxergar o paralelogramo aqui. Pontilhei primeiro aqui. Prontinho. Agora é só uma questão de paciência com a régua, alinhar o nosso ângulo aqui. Ficar bonitinho. Então, observe o seguinte, nós temos o paralelogramo, né? A, B, P', ok? E aí, então, a área então, do paralelogramo, a gente pode pensar o seguinte, a área é base, né? Base, o tamanho do segmento AB, vezes a altura, que é D. Mas a gente aprendeu também que isto é o produto vetorial, né? Entre o vetor AB, que a gente chamou de U, e o vetor AP, que a gente chamou de V, ok? Então, observe que a gente pode calcular de duas maneiras. A área do paralelogramo, então vou colocar assim, a área do paralelogramo. Ele é, então, base, tamanho do segmento AB, vezes a altura, que é D, ok? Mas isso também é, por sua vez, né, como comentei, o produto, né, vetorial entre o vetor AB e o vetor AP. O módulo desse produto, ok? Né? Porque eventualmente pode dar negativo. E aí, para não ficar feio AB e AP, a gente então chama vetor U, vetor V, ok? Então isso aqui significa o módulo do vetor U. Então, como a gente está querendo a distância, o D, observa o seguinte, que a gente tem que o D, ele é U vetorial V dividido pelo tamanho do segmento AB, ok? E aí, em vez de deixar o tamanho do segmento AB, a gente chamou AB de U, isso significa o módulo de U, né? Então, vou apagar aqui e trocar pelo módulo de U. Fica mais bonitinho, né? Ok? Então, agora o que a gente precisa fazer é achar, então, AB, AP e o módulo de U e resolver o problema, certo? Quem vai ser o vetor U, então? O vetor U é AB, né? Então, lembra, extremidade final menos inicial. Vou escrever aqui a primeira vez para a gente recordar. O B tem coordenadas 4, menos 1 e 1, menos. O vetor... o ponto A tem coordenadas 3, 1 e 3. Portanto, o vetor U, ele é o vetor 4 menos 3, 1. Menos 1, menos 1, menos 2. 1 menos 3, menos 2. Então, o vetor 1, menos 2, menos 2, ok? O vetor V, então, é AP. P menos A.
Então, o P, para você se recordar, ele tem coordenadas 5, 1, 2. O Azinho a gente acabou de apresentar ali, 4, menos 1 e 1. Então, 5 menos 4 é 1. 1 menos 1, ou seja, 1 mais 1, 2. E 2 menos 1, 1. Portanto, V tem coordenadas 1, 2 e 1. Ok? Aqui, então, eu não vou fazer, senão toma tempo. Não tem problema não. É vídeo, então dá para fazer. O módulo de U, então, é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Então, fica raiz quadrada de 4, 8, 9. Raiz de 9, 3. Ok? Então, U tem módulo 3. A gente achou quase tudo, falta achar quem? Simplesmente, né, o módulo de U vetorial V. Então, a gente precisa achar U vetorial V e JK. Ok? E JK. O U tem coordenadas, então, 1, menos 2, menos 2. O PA, né? Então, 1, 2, 1. Aqui, gente, só uma correçãozinha, só rapidão aqui, só. O vetor AP é P menos A. O P é 5, 1, 2, só que o B, que é 4 menos 1 e 1, né? O A é 3, 1, 3, né? Então a gente ia achar o vetor errado, né? E não ia dar certo as continhas. Então, 3, 1, 3. 5 menos 3, agora vamos corrigir. Então, 2. Então, 5 menos 3, 2. 1 menos 1, 0. 2 menos 3, menos 1. Agora sim vai ficar ajeitadinho. Então, o vetor V tem coordenadas 2, 0 e menos 1. Corrigindo aqui também no produto. Então, 2, 0 e menos 1. Dessa vez eu vou fazer repetindo as duas colunas. Não sei se ficou muito claro a última vez que eu fiz sem repetir. Então, repetir as colunas. Agora é simplesmente sair multiplicando, né? Menos 2 vezes menos 1 vezes I, 2I. J vezes menos 2 vezes menos 2, então menos 4J. K vezes 1 vezes 0, então vetor nulo, ok? Vou deixar só 0, vetor nulo, tá? 2 vezes menos 2 vezes K, então menos 4K, trocando o sinal, mais 4K. 0 vezes menos 2 vezes I, vetor nulo. Então, deixa lá o vetor nulo. Menos 1 vezes I, vezes 1 vezes J. Então, menos J, trocando o sinal, J. Ok? Então, o vetor, né, o vetorial V, ele é quem? Então, o vetor que tem coordenadas 2 para I, certo? 4J menos 1J, então, menos 3J. 4K, ok? Eu preciso do módulo dele, tá lá na nossa formulazinha, certo? Então vamos aproveitar aqui embaixo o embalo. O vetorial V em módulo, então, raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, raiz disso, ok? 4 mais 9 mais 16. Então fica 29. Então, o vetorial V é raiz de 29, não é exato, você pode deixar lá, raiz de 29, tá bom? Portanto, trazendo para a nossa fórmula. Então, recorde, o vetorial V tem módulo raiz de 29, enquanto que o U tem módulo, a gente calculou aqui módulo 3. Portanto, fica módulo raiz de 29 sobre 3. Portanto, a distância é em unidade de distância que você estiver utilizando aí, 29 sobre 3, unidade de distância. Raiz de 29 sobre 3, unidade de distância, ok? Isso, de maneira grosseira, né? Raiz de 29 é próximo de 5, é pouca coisa maior que 5. É 5 por 3, mais ou menos. Então, dá 1, alguma coisa unidade de distância. Se fosse metros, era metros, quilômetros, era quilômetros, e assim sucessivamente, tá bom? Com isso, a gente encerra a lista de exemplos que permite com que você possa, então, resolver os outros exercícios do seu livro e, dessa maneira, se preparar para
para a nossa avaliação, que será em breve. Um abraço e até a próxima.